sobre o empresário. Né? Depois a gente fala porque cada um tem critérios diferentes. Primeiramente, ele tem que estar estável no Brasil. Estável não significa faturando milhões. Ele tem que ter uma empresa estável. Uma empresa que sabe o que está fazendo, como está fazendo, tem a qualidade. Que gere empregos aqui no Brasil e também que vai gerar empregos nos Estados Unidos. É uma contrapartida para esse tipo de visto, é a geração de empregos. Então, a gente já tem uma estimativa dentro do Business Plan, quantos empregos ele vai gerar no decurso de 5 anos. Começa pequenininho, mas tem aquela perspectiva de crescimento. Então, essa é uma das exigências. A empresa tem que, como o Dr. Witter disse, estar estável no Brasil, o imposto de renda em dia. Então, esses são os principais pontos, né? E, às vezes, são as maiores dificuldades que o empresário encontra. E o ponto importante, investimento, né? Qual é o investimento também que ele precisa fazer, o necessário para estar dentro dessas categorias, né? É os mitos, né, doutor? Tem mitos. Agora vamos aos mitos. Na verdade, assim, não tem valor específico. Exato. Depende do seu produto, da sua empresa, do tamanho que você quer ter lá. Fala, não tem um valor de prateleira ali, não. Depende. É diferente, é porque as pessoas confundem com outros 2 vistos, que é o EB5, que é o visto de investidor, e com o E2, que também é um visto de investidor, mas que não cabe para brasileiros. Esses 2 vistos, eles realmente têm um patamar de investimento exigido. O L1, que é o qual nós estamos falando, que você vai abrir uma filial, uma co-irmã da sua companhia nos Estados Unidos, o valor de investimento vai depender do que é a sua empresa, o que você produz ou o serviço que você presta. Digamos que você tem uma grande companhia aqui no Brasil de jardinagem. Eu estava pensando em jardinagem. Né? Paisagismo. A engenharia. No mesmo lugar. Na área de engenharia. Então, nos Estados Unidos, você vai abrir algo semelhante? Vamos fazer um levantamento. O que você precisa de investimento? Vamos falar de jardinagem? Exemplo real. Um engenheiro civil no Brasil abriu uma empresa de jardinagem em Riverside, Califórnia. Ele gastou $25 mil para abrir a empresa, que foi $18 mil para comprar um truck, que é uma caminhonete zero, uma Dodge Ram, que aqui no Brasil é 300, 400, ele gastou 18. E ele ficou com 7 mil para comprar o equipamento de jardinagem. Hoje ele tem 15 funcionários e ele fatura mais de $2 milhões por ano. Ou seja, o investimento dele é lá embaixo. Quem conhece os Estados Unidos sabe o quanto o americano dá valor ao jardim, né? A aparência do jardim das casas. Então, realmente, é um investimento que dá um retorno altíssimo. Mas entrevistamos há poucos dias atrás, a doutora estava junto comigo, aquele empresário que mexe com... Como que é o nome da empresa dele que ele faz de plástico, que faz produto? Ele é uma empresa que trabalha com plásticos recicláveis, que ele faz o plástico bolha. Para piscina, aquele plástico bolha de cobrir piscina, aqueles plásticos bolhas grandes para embalar grandes, equipamentos e tal. Com menos de 300 mil ele não começa. Ele não consegue, porque o maquinário dele é muito caro. Então, é isso que eu disse. Depende do tipo, do serviço ou do produto. Que beleza. E a UITA ajuda em tudo isso. Abraço, cliente. Não só eu, doutora Mara também. Olha, a realidade é o seguinte, nós abraçamos tanto. Eu não tenho 2 números de telefones, eu tenho um no Brasil e nos Estados Unidos, ela também. É o mesmo número nosso. O cliente pode ligar a hora que for, a gente atende. Eu não atendo porque eu estou dormindo. Ela acorda, eu não acordo. E dentro desse contexto, vocês estão fazendo essa consultoria, esse trabalho, existe algum momento que vocês indicam para o cliente, para o empreendedor, outro tipo de visto daquilo que ele estava esperando? Existe essa etapa também? Ou é sempre aqueles determinados para uma empresa e assim por diante? Depende do perfil, né? Quando a gente senta com o cliente, nós não ficamos 15 minutos. Nossa consulta dura em média de 1h30 até 3 horas. Então, a gente senta com o cliente e vai conhecê-lo. E a partir do momento que a gente conhece, às vezes ele vem com uma ideia... Com aquele pré-determinado. E a gente consegue vislumbrar uma outra alternativa. De repente, a gente vê que ele é um empresário. Nós já tivemos o caso. Um empresário, se eu não me engano, ele é do Paraná, Santa Catarina. Ele trabalha também... Ele tem uma companhia de uma fábrica de plásticos, assim... PET, aqueles squeeze de levar para academia, aquelas coisas. E ele veio com a ideia do visto L.
de empresário. Mas ele era um cara tão genial que a gente falou, não, você vai, em vez de você gastar para investir, para abrir sua empresa, faz só um visto EB2 e NIW, porque você tem um diferencial. Mesmo como administrador, porque ele criou o business dele. Então, e nós fizemos isso para ele. E ele teve o green card dele aprovado. O EB2 e NIW é um tipo de visto de trabalho que não exige ter um empregador nos Estados Unidos, não exige ter a empresa dele nos Estados Unidos. E ele teve o green card dele aprovado. Então, assim, a gente pode mudar a ideia da pessoa também. Ele vem com a ideia e nós... Para nós, esse empresário que a doutora Mara estava dizendo, financeiramente a ideia dele era melhor. Para nós, escritório, a gente ganharia mais. Só que a honestidade, nós dissemos para ele, para que você vai gastar isso tudo se você pode ir mais rápido aqui? Mais em conta, E mais né? em conta. Então, não é a questão de fechar um negócio, é a questão de formar um amigo. E ela está dizendo, esse empresário, ele me ligou semana passada. Ele está dentro dos Estados Unidos, ele me liga para conversar. Já está lá, já está tudo certo e vira amigo. A maioria dos nossos clientes se tornam nossos amigos. E existe algum momento, por exemplo, eu começo com determinado visto e eu posso fazer alguma alteração, mudar esse visto? Ou a partir do momento que eu inicio, eu não consigo fazer mais alteração nenhuma? Não, se é um processo de migração, não tem como fazer. E a gente está falando do visto L1, e para não confundir, o visto L1 ele não é um visto de imigração. Ele é um visto temporário. Sabe? Mas que nós chamamos de dual intent, ele tem dupla intenção. Ele pode ser temporário, mas também ele pode fazer um ajuste de status daqui a alguns anos, 2 anos e meio a 3 anos, a empresa está indo bem nos Estados Unidos, e ele decide, fala, não, eu quero realmente ficar nos Estados Unidos definitivamente. Então, aí sim a gente transforma o L1 dele em um EB1C, aí sim um green card. Por que o L1 é um visto de não imigrante? Porque entende-se que é um empresário executivo que tem uma companhia nos Estados Unidos e outra no Brasil. E ele precisa estar transitando entre os dois países. Então, o L1 dá essa flexibilidade para ele. E para ele conseguir, por exemplo, a gente falou de visto, que ele vai internacionalizar a empresa, ele vai conseguir o green card. Ele precisa estar lá no local durante determinado período também para comprovar, estar lá, trabalhando lá, se dedicando lá, para conseguir essa cidadania? Sim. E depende também do visto, porque o visto L, ele pode ir e voltar quando ele quiser. Mas aí, quando ele quer aplicar para o green card, ele tem que comprovar que nesse período de 3 anos, ele cumpriu rigorosamente as exigências do L. E aí, sim, a gente pode fazer o ajuste de status dele para o visto EB1C, que é um green card. Agora, a pessoa, quando sai do Brasil com um green card, por exemplo, saiu com o EB2 e NIW, ele tem que ficar a maior parte do tempo dele nos Estados Unidos. A gente tem muito problema, alguns clientes falam assim, mas eu ainda tenho minha empresa no Brasil, ou eu tenho meu trabalho, eu só tirei uma licença prêmio, esses servidores públicos e tal, e eu preciso voltar para o Brasil. Você tem que ficar a maior parte do seu tempo do ano nos Estados Unidos, pelo menos 60%. Se não o agente de imigração, aquele que a hora que você vai entrar nos Estados Unidos, você tem que falar o que você está indo fazer, ele vai falar assim, você não precisa de um green card, você está ficando mais tempo no Brasil do que nos Estados Unidos, eu vou cancelar seu green card. Então, isso é muito sério. Mas a gente faz todo esse alerta ao nosso cliente. O nosso cliente não sai do nosso escritório sem esse conhecimento. Excelente. E quando a gente fala também no contexto das leis, conformidades que a empresa precisa ter lá, a partir do momento que eles fizeram todo o processo com você, igual o rapaz que você citou, virou amigo, né? Como que é feito também esse processo posterior? Que tipo de assessoria ele recebe lá para estar também em conformidade com a lei e com as operações da empresa, para que ele não venha incorrer em algum momento em estar fazendo algo que não deveria também? Nós não obrigamos ninguém, né? Na verdade é o seguinte, mas na verdade é o seguinte, quando a gente vai abrir a companhia dele... Ou por exemplo, você colocou ele lá, encerra o serviço, ou existe algum trabalho posterior de vocês? Nós não temos um trabalho posterior, mas quando a gente abre a companhia dele, a gente cerca ele de bons profissionais. Um bom contador, um bom advogado tributarista nos Estados Unidos, que não é a nossa área. Então, ele já fica cercado de bons profissionais. Então, mas quando ele tem alguma dúvida, independente dele já não ser mais o nosso cliente, porque afinal de contas já encerrou o nosso trabalho prestado para ele, né? Já atendemos aquilo que foi contratado, eles nos ligam, eles pedem opinião, eles pedem ideias. Como a gente disse, se tornam amigos, aí não tem como, você não nega. Mas nós não prestamos um serviço não. Aí ele já está cercado dos profissionais lá dos Estados Unidos. E no caso, eu lembro que quando a gente conversou,
né? O seu Ítalo, quando você voltou para o Brasil, né, totalmente diferente, cultura diferente, advocacia diferente, igual o contrário também, a mesma coisa, né? Aconteceu tudo ao contrário, né? O Brasil, embora eu sou brasileiro, mas o Brasil foi Difícil. Um choque cultural. Um pra choque você, né? cultural continua sendo até hoje. Eu tive a benção divina de encontrar a doutora Mara, né? Aquelas pessoas que o céu manda encontrar, ela me abrasileirou, ela me fez virar mais humano, porque às vezes o brasileiro acha que o americano é muito seco. Não é questão de ser seco, bravo, é questão de cultura, que não tem esse abracinho, esse jeitinho. E ela me mostrou que sem isso aí eu não cresceria no Brasil. E hoje eu estou muito agradecido a ela. A gente realmente... Ela me abrasileirou, americanizei ela, porque ela disse que nós todos não éramos narizinho achatado. Ela continua Achatado não, empinado. empinada. Ela continua achando que é, mas eu também acho que os descendentes italianos são terríveis. Mas foram duas culturas que deram certo. Isso acontece muito, Tuco. O choque cultural, o cliente sofre com isso. Sofre, sim. Como a gente mantém esse contato com o cliente depois que ele está lá, e eles falam, eu não estou entendendo isso, eu estou sofrendo muito com isso e tal. Então, assim, a gente tenta orientá-los o máximo possível dentro do escritório, enquanto estão em processo conosco, de tudo que vai acontecer. A gente fala, inclusive, assim, onde não morar, o que evitar, porque Estados Unidos é um país muito preconceituoso, racista, então tem que ter toda uma cautela. A gente orienta sobre isso, inclusive, mas que as pessoas sofrem com esse choque cultural, sofrem. E quão diferente é, por exemplo, taxa, imposto, né? A gente fala muito no Brasil, né, exorbitante, tudo é bem diferente, né? O que eles experienciam também quando eles estão abrindo a empresa lá, que eles têm que também seguir cumprindo esse contexto de pagar imposto, pagar taxa. Eles ficam felizes, pô. O imposto Fala, lá é muito rigoroso, tem que pagar mesmo, não sonega não, que não é brincadeira. Não à toa, a gente já Mas viu aqueles diversos atores famosos que foram presos, as pessoas eles né? sonegaram e foram presos, e vão cumprir pena, e vão pagar e tudo. Então não sonegue, mas é muito mais baixo do que aqui. E outra coisa, volta, né? Volta em benefícios, o que não ocorre. Outra coisa que para o empresariado é uma bênção, a desoneração da folha de pagamento. Lá ele tem um funcionário que trabalha de segunda a sexta, chegou sexta, ele não gosta daquele funcionário, ele demite. Ou o funcionário não gosta dele, o funcionário se demite e não tem problema nenhum. Entendeu? Não tem FGTS, rescisão contratual, não tem nada disso. Que é algo que onera muito para o empresariado. Nós estamos falando aqui para os empresários. É lógico que a visão do empregado às vezes não é a mesma. Prévio. Né? Não tem nada, não existe. E na semana, passou 2 meses, aquele empregado quer voltar, ele contrata de novo se ele estiver precisando e não tem problema nenhum. Aqui, se você demite um empregado, você tem que esperar 3 meses para recontratá-lo. Entendeu? Então, assim, aqui no Brasil se cria muita 3 ou 6? Eu achei que era 6. Não, depende, né? Tem uns que espera 6 para receber seguro-desemprego. Boa, também. Então aqui... Ou contrata ele como PJ, né? Porque aí vai pejotizando e vai só dificultando. Lá não cria esses mecanismos de dificuldades, tanto para o empresário quanto para o funcionário. E até mesmo uma coisa sobre impostos, que foi o começo, o fiscal, aquele cara que bate qualquer negócio novo, vai vir um fiscal. E ele sempre avisa... Eu sou da Prefeitura City Hall. Por 6 meses eu sou seu amigo. Nós vamos trabalhar junto. O dia que dá 6 meses ele te avisa. A partir de hoje eu sou o seu juiz. Se você não fez o que eu te falei, agora eu vou te multar. Ou seja, você tem 6 meses. Isso aconteceu comigo. Sendo orientado, né? Corrigindo as coisas. No ano 2000 eu abri uma financiadora. Por 6 meses o cara ia lá toda semana perguntar para mim como é que estava. Tá fazendo correto? Depois que passou os 6 meses, ele disse, agora não tem ajuda mais, siga com seus passos. Fiscal. Sou fiscal. Ou seja, para mim, eu achei o máximo, que eu estava começando um negócio novo. E eu precisava de ajuda. Tanto é que eu escrevi um artigo sobre isso, eu precisava de ajuda. E ele foi meu amigo, depois ele nem ria mais para mim. Então, é outro mundo. E por falar em ajuda, também tem muito para os empresários nos Estados Unidos, as agências que ajudam os pequenos negócios. E ajudam mesmo, inclusive com financiamento, com empréstimo, com pesquisas, com um monte de ferramentas para ajudar. E assim, sem custo.
sabe? Um empréstimo a juros 0 ou 0,5 ao ano, entendeu? Então, assim, todos os estados têm as agências para ajudar o empresariado. Dentro do contexto geográfico, por exemplo, vocês também identificam para eles, Sim. né, o local, que tudo que ele vai ficar, como que vai funcionar, Sim. até na questão da cultura que você falou, né? Vamos dar um exemplo? Açaí. Açaí vende nos Estados Unidos? Vende. Em todo lugar? Não. Tem que ir onde tem mais brasileiro, tem que ter calor. Uhum. Não adianta ir para o norte dos Estados Unidos, onde não tem brasileiro, não vão mesmo ver aquele negócio roxo, não vão comprar. E não tem calor, só tem 3 meses por ano com calor. Então, a doutora Mara, quando trabalha com o business plan, que é a parte principal dela, que é a formação desse empresário, ela abraça ele e mostra para ele aonde ir. Isso faz parte da pesquisa de mercado, inclusive, né? Mas a gente mostra muito para o cliente, assim, porque às vezes o cliente chega lá e fala assim, eu quero abrir na Flórida. Né? A maioria, o brasileiro ama a Flórida, né? Não é à toa que lá nos Estados Unidos falam que a Flórida é o Brasil que deu certo, né? Mas quando a gente analisa o produto e quem que é o público-alvo, a gente vê que às vezes a Flórida não é o Não faz lugar. sentido. Não faz sentido nenhum. Aí a gente tem que ter um trabalho de convencimento desse cliente de que ali não é o lugar. Vamos dar exemplos? Empresa de biquíni vende, arrebenta nos Estados Unidos, Califórnia, Flórida. Tenta vender biquíni brasileiro em Missouri, ou no Michigan, ou em Illinois. Não vende, Não até vende. porque a modelagem brasileira já Não não vende. Para vender o biquíni brasileiro, tanto na Flórida quanto na Califórnia, ainda tem que ter adaptação, né? Total. Porque o corpo é totalmente diferente. E a americana, ela não gosta, se você quer vender para americanas, elas não gostam do biquíni brasileiro. Esse biquíni mais arrojado, né? Um fio dental, essa coisa assim. Elas gostam de um biquíni mais comportado. Se quer vender para brasileiro, tudo bem. Mas mesmo assim, se você vai vender para americano e adequou a modelagem, ainda assim você só vai vender na Flórida e na Califórnia. Vamos dar outro exemplo? Eu te cortei, Tuco. Pneus. Pneus, nós temos um grande número de motoristas brasileiros que fazem cross country, que ele vai de Nova York para Califórnia, Los Angeles, Nova York. Isso aí são brasileiros. O Brasil domina essa rota. Não adianta tentar vender pneu fora dessa rota para brasileiros, que não vai. Nós já tivemos encounter, bater de frente com o empresário que queria abrir em outro estado. Vender para quem? O americano não vai comprar dele. Então, tem que ter essa pesquisa de mercado feita pelo departamento da doutora Mara, de pôr o empresário brasileiro no lugar certo. Não é porque falou que a Flórida é boa que vai vender. E vocês já, por exemplo, já iniciaram um processo que não foi possível fazer essa internacionalização? E se não, quais foram os desafios? Nós batemos de frente. Aí o cliente desistiu porque ele queria a Flórida. E aí a gente falou, olha, é um risco muito grande, seu negócio não vai prosperar. E tanto que não prosperou. Ele fez com outro e depois, muito tempo depois, ele esteve no nosso escritório e foi humilde o suficiente para falar que não deu realmente certo. Não deu certo. Olha, uma coisa eu te falo, no nosso escritório nós não pegamos o processo se não for dar certo. Assim, é lógico que a gente não pode dar garantia de que o processo vai dar certo, porque não depende somente da gente. Mas a gente faz essa análise para ver a capacidade de dar certo aí, qualquer percentual. Quando a gente vê que o risco é muito alto, a gente avisa para o cliente. A gente só faz se ele quiser, mas já ele assumindo o risco. E aqueles que não dão certo, tem algum motivo específico? Geralmente algum padrão que a gente fala, ó, esses aqui, essas são geralmente os motivos de quando não dá certo.